Isso, vamos dar sequência aqui à nossa aula 13, nossa aula 12, sobre a encaixotadora da Siemens S7300. Mas antes disso, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e também sininhos de notificações. Divulguem isso ao maior número de pessoas que você já conheça, do tecnólogo, técnico, formação continuada, profissionalizante. E nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta do que é Electrotec, também com S7300, e saber aí fazer uma automação simples, né, de uma máquina, de uma encaixotadora. Então, vamos dar sequência aqui. Eu queria falar com vocês sobre, primeira coisa, o que eu fiz aqui, né. Então eu já fiz a botoeira, tá, de 6 furos, que eu falei que eu mudei para vocês. O painel de comando também eu já coloquei aqui, né. Então eu já fiz aqui, ó, o painel de comando, né, que vai ser onde a gente vai controlar aí, vai fazer a parte aí, né. O sinaleiro também eu vou deixar em cima aqui da máquina, né, só para vocês terem uma ideia aí, né. Então a gente vai colocar o sinaleiro aqui em cima, tá, em cima do painel aqui. Então eu deixei um botão aqui mais ou menos parecido, e o sinaleiro vai ficar aqui em cima do painel de comando, para a pessoa ver quando a máquina ela parar, né. Na aula passada nós tínhamos visto sobre a Elshiner, né, sobre as travas da Elshiner, e também como fazer a ligação lá, né, da trava da Elshiner aqui, explicando de acordo com o manual aqui, né, essa explicação aqui da nossa trava Elshiner. O que nós vamos fazer hoje, né, eu vou só com vocês explicar um pouquinho dos sensores que eu falei que eu ia usar aqui em relação, né. Só para vocês terem uma ideia, eu disse para vocês que eu ia usar um sensor indutivo M12. Mas o que você pode também ter de opção, tá? De opção sobre isso. Você fala, mas precisa usar só o M12, né? Não tem como usar um outro? Não, tem sim, tem como usar. Esse tipo aqui, ó, que chama RID, né? É um sensorzinho que ele é acoplado na lateral do cilindro, né? Então a gente vai usar. Eu vou usar aqui esses cilindros aqui, né. Então vão ser 3 cilindros, como a gente viu aqui. Então aqui, ó, se a gente dar uma olhada, vai ser esse cilindro do empurrador, do elevador e do braço de apoio, do braço de apoio da caixa, né, da caixa de papelão que vai ter lá. E esse sensor, você pode colocar tanto fisicamente um sensor indutivo M12, tá, que seria um sensor assim, ó. Você pode colocar um sensor assim, tá? Então você faz um suporte, e aí você fazendo esse suporte, você consegue colocar ele ali no movimento. Então quando o cilindro tiver com a haste para cima, ele está avançado. Quando o cilindro estiver com a haste para baixo, toda a haste recolhida para dentro do cilindro, ele está recuado, né? Então você pode colocar um sensor M12 ou um sensor M8, né? Fica do seu critério, né? M12 é o que ele é o diâmetro desse sensor aqui. Quando você pegar o paquímetro e medir, ele vai dar M12, ó. Esse daqui, ó, se vocês olharem aqui, esse outro aqui, ó, ele já é um outro tipo de sensor, né? Como ele é maior, tem M12, tem M16, tem M18, tem M25, 30, 35, tem vários modelos, tá? O M8, tá? Tem o M8, tem um sensorzinho chamado M3, ele não tem rosca, ele é só o sensor, e ele é muito bom também para lugares que precisam colocar o sensor, mas ele tem que estar bem, às vezes um lugar muito apertado, né? Então e aí, como eu já expliquei em aulas sobre automação básica, né, ele tem ali, ele pode ser NA ou NF, ou ele pode ser 4mm, 5mm, tem uns que é 1mm, ele pode ser NPN, PNP, então é um sinal que ele envia. Ele pode enviar sinal negativo ou sinal positivo. Positivo é PNP, negativo é NPN. Tem o RID, ele tem um sensorzinho aqui, que ele faz? Quando ele lê o sensor, quando você avança essa haste aqui, né, eu vou mostrar para vocês aqui num vídeo do YouTube, que quando você arrasta, né, esse aqui, ó, esse é o RID, né, então você coloca no corpo do cilindro, o cilindro tem essas ranhuras, tá vendo, ó? Então quando você introduz o cilindro aqui, quando essa haste está totalmente para trás, e você colocar esse RID aqui, o êmbolo dele é magnético, então quando o êmbolo estiver na área de alcance do RID, ele vai acender, e ele vai acender como está aqui no vídeo, ó.
ele vai acender uma luzinha, ou verde ou amarela, depende do fabricante. E quando você estiver com essa haste totalmente para frente, o êmbolo ele vai sair daqui do fundo e vai aqui para frente. E aí esse RID vai pegar. Então normalmente colocamos um RID no início e no final. No nosso caso, o cilindro do elevador ele vai ter 3 RIDs, se fosse RID, né? Ele estaria com um RID aqui, um no meio e um no final aqui do cilindro. Então ele pegaria a parte do cilindro aqui, né, quando estivesse totalmente recuado, quando ele estivesse totalmente avançado, e no meio vai ser quando a gente vai fazer as contagens das caixas, como o vídeo, né? O vídeo que eu tenho aqui, que eu já mostrei para vocês, que é essa encaixotadora aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, né? Essa encaixotadora aqui funcionando. O elevador, gente, ele é um RID necessário para quê? Tá vendo, ó? Quando eu faço só essa pulsada, ele não vai o curso inteiro, ele vai só para encaixar. Quando der a quantidade de caixa, aí eu vou mandar ele avançar totalmente. Ele vai ficar avançado totalmente, e o empurrador vai empurrar todos esses conjuntos de 9 ou 8, de quanto a gente colocar lá na IHM, para a caixa maior, que vai ser onde vai ser encaixotado, né? Então a princípio, ó, ele só vai sair de um, vai embalar. Então, como ele vai ter 3 cilindros, eu vou usar só o sensor recuado e intermediário. O avançado, não, só quando tiver aí, ó, tá vendo? A moça colocou a caixa, aí eu mando o cilindro do elevador subir, e aí eu mando o empurrador, e aí embalou, tá vendo? Então a gente vai usar 3 cilindros nesse sentido, tá? A gente vai usar esses 3 cilindros nesse sentido. Quando aqui, né, então eu vou usar no elevador no avançado de contagem e o recuado. Quando já tiver feita a contagem aqui, a moça vai introduzir a caixa aqui. A gente vai ver que a caixa vai estar presente no SE104. E aí eu mando o elevador subir totalmente, ficar lá em cima. E aí eu mando o empurrador empurrar as caixas de remédio para dentro da caixa de papelão, que é o ponto, né? Se a gente ver aqui, ó, eu cortei aqui o som, então falando para vocês como funciona, né? Então esse sensor funciona assim, ó, tá vendo? Ele coloca ali, então ele pode ser 2 fios, 3 fios, né? Quando ele é 2 fios, ele só tem o marrom e o azul lá. Como o cilindro está recuado e ele encostou perto do êmbolo, ele acendeu verde. Por quê? Porque o cilindro está totalmente recuado. Quando ele avançar, aqui é a parte da frente, ele vai colocar agora na frente, né? Quando eu pegar esse cilindro aqui e jogar ele para frente, a haste, tá vendo? Ó, aqui a haste, ó, ele vai mostrar, ó. Então, quando o pistão estiver totalmente com a haste para frente, o que ele vai fazer, ó? Ó, ele vai puxar, aí acendeu, tá vendo? Esse é o por causa do êmbolo. Mas no caso, como eu já disse para vocês, né? Eu vou usar um M12, então eu vou fazer um suportinho 90 graus, vai ter lá um pino que eu vou fabricar, né? Esse pino vai ser fabricado, e aí quando a gente fabrica esse pino, e eu vou colocar ele perto da porca da haste. Então, quando ele estiver totalmente recuado, ele bate ali. Estiver totalmente recuado, ele vai ter um sensor aqui M12 e ele vai. Quando ele estiver no meio, ele vai acionar o intermediário. E quando eu pedir para dar, quando der já a quantidade que a gente vai colocar na HM de carreira de caixa de remédio, aí ele vai subir inteiro, vai ter um outro sensor aqui, ele vai acionar, e aí nós vamos mandar um empurrador empurrar isso para dentro da caixa, e aí vai ser feito desse jeito, tá? Só para vocês terem uma ideia de como vai ser essa posição, tá bom? Então eu já fiz isso daqui, já fiz o painel de comando, a gente já fez aqui. Agora eu vou fazer com vocês, só colocar aqui os movimentos, né? Vamos colocar aqui os movimentos que a gente vai fazer desde o começo. Então avança braço de apoio. Então primeiro nós vamos colocar braço de apoio. Vamos dar um Ctrl C, vamos lá de movimento, dar um cola aqui, braço de apoio, né? Então vai ser avança braço de apoio, Ctrl C, elevador, tá? Elevador, tá? Elevador, e vai ter um outro aqui que ele vai ser o que, né? Ele vai ser o empurrador. Tem máquinas
só para vocês ficarem sabendo, tem algumas encaixotadoras dessas que elas usam válvula. Por que eu peguei duas placas de 16? Porque tem algumas máquinas que elas usam a válvula avanço e retorno, tá? Então elas são avanço e retorno, são dupla solenoide. Essa é simples solenoide com retorno por mola, mas existem umas que são duplo solenoide. Então são, em vez de ter 3, nós teríamos 6. E tem algumas máquinas que ela tem um eixo vertical, tem um elevador, tem um vertical. Quando tem um tipo de remédio que é de gota e a caixa é muito apertada, então ele tem que dar uma comprimida assim para a moça, aí o empurrador vem, empurra a caixa, porque a caixa é muito justa. Nessa encaixotadora que eu estou fazendo com vocês, ela não tem ela pode ter essa terceira opção, por isso que eu deixei mais entradas e mais saídas. Por quê? Porque ela pode ter essa opção. As máquinas, quando eu faço e elas têm essa eu sempre deixo pronto, aí na tela eu ponho desabilitado, né? Então vai o empurrador, vai ter o empurrador e vai ter o que aperta as caixas junto com o elevador. Então ele vai apertar assim, e aí o empurrador vem e desloca para dentro da caixa. Eu sempre coloco, e aí quando a máquina não tem essa opção, eu vou numa tela de configurações, a gente vai fazer essa tela e eu desabilito. Aí no ciclo não vai ter. Quando eu desabilito, lá no automático eu faço o que? Eu pulo esse passo. Imagina que essa parte do compressor, que vai de empurrar de cima, né, a parte de cima, quando o vertical, quando ele empurrar a caixa junto com o elevador, aí pensa que ele está no passo de 10 a 20. Então quando não tem, eu faço uma tela que quando chega no passo 10, ele já pula para o 20. E aí ele faz esse jumper, e aí não tem essa parte aí de fazer, né? Então tá bom? Então eu vou deixar aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui vai ser aqui nós vamos colocar os relés D100. D100 vai ser da saída 100 10.0. Então vai ser o D100, aí o D101, tá? D101, aí vai ter também o D, Ctrl C, opa. Então vai ser o Ctrl C, Ctrl V, D101, D102, tá? Só uma explicação aí, tá? E o D103 a gente vai colocando aí, tá bom? Então a gente vai usar só 3 válvulas porque a gente usa, mas na maioria das vezes, gente, a gente usa uma válvula assim, uma válvula de dupla solenoide. Na próxima aula eu mostro para vocês, para esse vídeo não ficar grande. E aí a gente vê essa parte aí do duplo solenoide. Tá bom, gente? Então eu agradeço aí a visualização, agradeço também o ter assistido o vídeo até o final, e peço a vocês que se inscrevam, aqueles que só assistem, deixem seu like, também sininho de notificações para que assim o canal cresça. Assistam todas as propagandas, né? Assistam o vídeo até o final, isso ajuda o canal a crescer. E sempre lembrando que a prática faz o mestre. Pratiquem bastante para que vocês possam assim conseguir galgar melhores oportunidades e assim com certeza crescer profissionalmente, tá bom? Fiquem com Jeová Deus e até a próxima aula.